Oi pessoal, eu sou Cristiane Andrade, eu estou aqui em Montreal para o 5º Encontro Internacional de Sessão São Paulo. Eu estou com meu amigo Roberto Dias Duarte, que é top em gestão para empresas de contabilidade. Me fala, Roberto, quais são as novidades ou o que você validou do que você já fala no Brasil? Primeiro ponto, a experiência do cliente, a experiência para o cliente é fundamental para diferenciar o seu produto e serviço e sair da competição por preço. Você só consegue criar uma experiência extraordinária para o seu cliente se você tiver essa experiência interna. Criar uma cultura de excelência do ponto de vista interno e externo. E para criar essa cultura, também foi um tema muito colocado aqui, a transformação, a mudança cultural. É preciso enxergar 3 coisas que, em geral, você aí que está nos assistindo, só enxerga uma, em geral, na realidade... É difícil ter esse monte de coisa. São muitas coisas para você aprender e para você colocar na prática, Exato. O porquê das coisas, o que fazer, o porquê que você faz, o que você vai fazer e o como fazer. A questão é primeiro achar um motivo pelo qual os seus colaboradores, as pessoas que trabalham com você, estão indo até a empresa, Você precisa entender o porquê, o motivo pelo qual a sua empresa existe, por que você faz diferença no mundo. É o que muita gente chama de propósito. Todo mundo questionou muito como liderar, como conduzir a equipe, como fazer com que as pessoas trabalhem para o resultado, com felicidade, com alegria, principalmente essa questão da diferença de idade. Você tem várias gerações trabalhando em empresas de contabilidade. Qual é o impacto disso daqui para frente? O que você observou aí dentro desse treinamento, desses 3, 4 dias que a gente está aí falando muito intensamente sobre isso? Praticamente foi unânime aqui a percepção de que o engajamento é importante. Mas aí eu sempre gosto de dar um passo atrás. Qual é o número que você mede no seu escritório, na sua empresa, que retrata a falta ou não do engajamento das pessoas? Esse é um ponto. Eu acho que indicador é tudo. É tudo. E é uma coisa que a gente precisa também melhorar no nosso escritório. Exatamente. Mas vamos lá. Então vamos supor que você tenha a eficiência baixa por causa de erros, ou por causa de retrabalho, ou por causa de multas, e isso você diagnosticou que a causa desses problemas vem da falta de compromisso e engajamento das pessoas. Mas aí que está a história. O primeiro você identificar claramente, fazer um diagnóstico sobre quais os números da sua empresa que não estão de acordo com aquilo que você gostaria, ou que poderiam melhorar muito mais, E aí descobrir as causas. Porque você deve se lembrar que desde o primeiro dia ficou muito claro para a gente que a atividade empreendedora no Brasil, aparentemente, está mais amadurecida do que no resto do mundo. Tem uma tese, até vou comprovar cientificamente essa tese, que eu estou trabalhando nisso, que é o seguinte: toda indústria, todo setor passa por 4 movimentos. O primeiro estágio é o de produção artesanal, o segundo é a profissionalização, o terceiro é a consolidação e o último é a concentração. No Brasil, para mim, está muito claro que o volume de escritórios que já passaram da profissionalização e estão entrando na consolidação é muito grande. Por quê? Porque aí no Brasil vocês estão muito preocupados com processos, com qualidade, muitos já têm departamento de recursos humanos, de tecnologia, E aqui isso é meio que novidade ainda. Então é por isso que nós, no Brasil, na minha percepção, a gente está mais amadurecido do ponto de vista empresarial. Porque essa preocupação com o processo já é grande. E aí entra aquela coisa que você estava comentando comigo, Não tem jeito de preocupar só com o processo interno. Eu acho que essa visão de questionar o cliente, de se relacionar mais o cliente, faz com que você olhe os processos de fora para dentro e não mais de dentro para fora. Que você, na verdade, faz coisas achando que vai dar certo, você nem perguntou para o cliente, nem testou. Exatamente. Então eu acho que é um ponto que faz muita diferença, principalmente nessa época que a gente está muito no foco do atendimento ao cliente, da experiência do cliente. Exato. E isso corrobora ainda essa tese que eu tenho de que na fase de profissionalização, primeiro a gente preocupa em organizar os processos internos, depois os externos. Por isso que agora alguns escritórios já têm departamento de marketing, recursos humanos, já estão olhando para fora. Inclusive um ponto que foi muito colocado aqui é que quando você tem essa construção de empresa no molde de firma, a participação do sócio atrapalha o planejamento estratégico, atrapalha o desenvolvimento, porque a preocupação primeira do sócio é arrumar um emprego para ele dentro da empresa. É um emprego para ele mesmo, E não
preocupar com o futuro, com o valuation, com o valor de mercado da empresa. De novo, a gente cai em pessoas, né, gente? Quem lidera as empresas são as pessoas, são os empresários. E eles têm comportamento e características que muitas vezes eles estão no lugar errado. Exato. E você? Está no lugar certo ou está no lugar errado?